mas unidos em espírito e verdade. Isso que é o mais importante. É um privilégio estarmos aqui, né, na igreja ainda, né? Então, vamos adorar o nosso Deus hoje juntamente, né, com o nosso coração cheio de alegria, cheio de louvor. Para iniciarmos o nosso culto de adoração, nossa escola sabatina de hoje, vamos cantar juntos, louve você também no seu lar, na sua casa, o hino de número 273, Confie em Deus. Confie em Deus, né? Se confiamos no nosso Deus, Deus de Israel, a que devemos temer? Nada, né? Com esse espírito de adoração, vamos dobrar os nossos joelhos para fazermos uma oração. Querido bom Deus, Pai amado que habita nos altos céus e que encontra aqui conosco nesse momento, Senhor. Agradecidos estamos por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa de oração, para Te adorarmos, Senhor, e glorificarmos o Teu santo nome. Clamamos agora a presença do Teu Santo Espírito, que venha ao encontro das nossas necessidades, do nosso coração, tirando de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Abençoa-nos individualmente, aqui que estamos na Tua casa, e também a Tua igreja, Senhor, como um todo, Senhor, neste vasto mundo, Pai querido. Abençoa a humanidade, Senhor.
tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Clamamos agora a direção do Teu Espírito nessa escola sabatina, na pessoa que irá recapitular conosco o estudo da lição da semana, e logo a seguir também, Senhor, no nosso culto divino, Pai querido. Toma hoje o nosso coração, renova a nossa fé, a nossa esperança na volta de Jesus, Senhor, que cremos fielmente que está breve, Pai querido. Queremos sair desse mundo, Senhor, ir embora daqui. Aqui não está bom. Queremos estar contigo no céu, Senhor, mas todos juntos, unidos, Senhor, como irmãos, como família, Pai querido. Por isso, Pai querido, temos esses temas tão importantes que temos estudado na tua lição sobre a oração fervorosa pelos nossos amigos, nossos familiares, Senhor, porque queremos estar todos juntos contigo no céu. Esteja conosco hoje, no nosso coração, na nossa família, no nosso lar. É o que oramos, Senhor, pedindo também perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Não somos, Senhor, merecedores do que pedimos, mas chegamos a Ti humildemente, única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, essa semana estudamos sobre o poder da oração intercessória. Uma vida sem oração é uma vida vazia. Diz o verso para memorizar dessa semana: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curado. Muito poder, por sua eficácia, a súplica. Quando buscamos a Deus para interceder uns pelos outros, Deus trabalha em nosso próprio coração para saber como nos aproximarmos dos nossos amigos e nos dá sabedoria divina para alcançá-los para o seu reino eterno. Esse será o tema que iremos recapitular essa semana. E quem vai estar conosco hoje, nesse sábado, é a Daniele. Entregamos agora os próximos minutos a ela. Feliz sábado. Feliz sábado para você que está aqui, feliz sábado para você que está em casa, que é um desdobramento da igreja na sua casa, né? Louvado seja Deus por esse dia e pela oportunidade de, quer aqui, quer em casa, nós estarmos louvando e adorando ao nosso Deus. A lição dessa semana, ela vem trazendo para nós mais um assunto a respeito da lição do trimestre, que é Fazendo Amigos para Deus. E comparando a lição com as lições anteriores, né, as lições proféticas, a gente sente que parece que essa lição é uma lição tão simples, né? Tão fácil de compreender. As demais exigem, quando a gente estuda o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, exigem que a gente estude tão profundamente, que a gente conheça mais de história, que a gente busque. Eu gosto também dessas lições, elas me ensinam muito. Mas é interessante que essa lição que parece ser tão fácil, é uma lição que muitas vezes é tão difícil de ser vivida, né? Ela é muito mais difícil de ser colocada em prática, muitas vezes, do que aquelas lições que trazem para a gente conhecimento mais denso, né? Conhecimento mais teórico. A nossa lição dessa semana, ela fala a respeito do poder da oração intercessória. É interessante que cada um que for trazer a lição para vocês, se você procurar no YouTube, terão pessoas diferentes falando de uma forma diferente a respeito do mesmo assunto, né? A lição foi escrita pelo Mark Filling, pelo pastor Mark Filling. Mas o que acontece conosco? Cada um interpreta de uma forma a lição e traz para os seus ouvintes de acordo com a sua interpretação, né? Nessa manhã, talvez eu traga para você de uma forma muito simplista, mas é a forma Daniele de interpretar essa lição. Tá? E nós vamos começar com o verso áureo. Ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu achei muito interessante já o início desse verso áureo, né? Confessar os nossos pecados uns aos outros. E eu fiquei pensando, quando será que nós fazemos isso, né?
Como igreja, será que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros? Isso é tão complicado de se fazer. E eu fico pensando o contexto dessa igreja para a qual Tiago escreveu a respeito desse ato de confessar. Provavelmente, ele falava com uma igreja que tinha uma união tremenda. Imaginem vocês, eu chegar e ter a confiança de chegar para você, Inês, por exemplo, né? E falar assim, ó Inês, vou confessar para você um pecado meu e você ora por mim. Né? Então, eu fico pensando que o verso áureo já chama a minha e a sua atenção para que nós pensemos em relação a isso. Qual tem sido o nível espiritual da nossa igreja e de união, a ponto de eu chegar e confessar o meu pecado a um irmão e confiar de que ele não vai me criticar, de que ele não vai por aí ficar pensando a meu respeito e falando a meu respeito de forma negativa, mas que ele vai orar por mim. Veja que coisa maravilhosa, que nível espiritual alto nós estaríamos a partir do momento que nós vivêssemos assim. Né? E é interessante que ele continua dizendo que é para sermos curados. Né? Quantas vezes Jesus, antes de fazer uma cura, né, perdoava os pecados. Jesus falava, olha, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Jesus sabia que muitas vezes a cura, ela primeiro precisava ser emocional, precisava ser espiritual, precisava ser uma cura física, muitas vezes, para que depois a cura física acontecesse. Né? Nós somos um todo, né? Nós somos pessoas espirituais, né? Nós somos pessoas físicas e nós somos pessoas emocionais. Né? E Jesus sabia desse composto do ser humano, de que ele necessitava disso para ser curado. Né? Então, esse ato de nós confessarmos vai nos dar alívio, né? Vai nos dar cura. E muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Né? Um justo, quando ora, né? Todos somos pecadores, né? E todos carecemos da graça de Cristo. Mas um justo, quando ora, a sua oração ela tem muito poder. Ela tem muito poder. A lição de sábado, então, eu estou com controle aqui. Problemas técnicos acontecem. Então, aqui nós temos... não sei se o Rafael está lá em cima, era uma antes, Rafael. Aqui. Então, nós temos aqui o esboço da semana. Né? Esses foram os itens que nós estudamos no decorrer dessa semana. Primeiro, o papel da oração no grande conflito cósmico, Jesus como nosso intercessor em oração, como Paulo orava pelos outros e o que ele nos aconselha quanto à oração intercessória, a maravilhosa oração de Daniel 10 e a sua resposta miraculosa, e o foco da oração intercessória, que é o outro, né? Falando também que nós precisamos ter foco. Sábado à tarde. No sábado à tarde, a lição começa introduzindo a respeito do Pentecostes. Né? Ela fala assim, que o verso que começa, está em Atos 4:31, fala que, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Nós podemos ver nesse verso 3 ações. Né? A primeira ação é a ação da oração. Né? Primeira coisa, eles oraram. Depois, o Espírito Santo foi derramado. E então, eles tinham a capacidade de pregar. Né? Então, existe uma ordem para que a pregação aconteça. Às vezes, nós queremos trazer pessoas para Deus, mas esquecemos que essa ordem é importante. Esquecemos de que o primeiro passo tem que ser a oração. Né? E em seguida, para que o Espírito Santo possa atuar em nós. Porque a conversão é obra do Espírito e não é obra minha nem sua. Né? A lição também fala que pela oração intercessória, essa é uma frase que está lá na lição de sábado, Deus atua em nosso coração, nos atraindo a Ele e nos dá sabedoria para atrairmos outros. Olha que interessante. A partir do momento que eu oro de uma forma intercessória por alguém, Deus me atrai a Ele.
Em primeiro lugar, para que então eu possa atrair outros a Ele. É interessante que um verso que não está na lição, né, mas se a gente for ver lá na vida de Jó, né, a Bíblia fala que Jó, Deus mudou a sorte de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, nós vemos aqui que, na realidade, Deus atua na nossa vida a partir do momento que nós oramos pelos outros, né? E fala assim, Ele também atua poderosamente na vida das pessoas pelas quais oramos. O nosso tempo aqui é reduzido. Eu tenho muitas experiências com a oração intercessória. E uma que me fez lembrar a lição dessa semana foi que há uns 4 ou 5 anos atrás, eu orava a Deus por um estudo bíblico. Falava, Senhor, faz tempo que eu não dou estudo bíblico, eu quero dar um estudo bíblico. E eu orei algumas vezes por isso. Né? Alguns dias depois, eu sempre conversava com a Adriele, nós nunca perdemos contato desde que ela tinha sido minha aluna na faculdade, mas foi interessante que alguns dias depois, ela veio conversar comigo e nós começamos, então, uma conversa um pouco diferente. Né, que foi que ela acabou pedindo um estudo bíblico. Então, nós vemos que Deus, de fato, ouve as nossas orações em relação a isso, quando nós estamos verdadeiramente interessados. Né? Será que eu e você estamos, de fato, interessados em partilhar a mensagem com os nossos amigos? Comentários de Ellen White a respeito da lição. Ela diz que faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração de fé aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Isso ela diz no Grande Conflito, na página 525. Ou seja, existem coisas que Deus só dá se você pedir. Que Deus só dá se você pedir. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente à ordem de Jesus Cristo, de responder a toda oração feita em sinceridade e com fé viva. Que maravilha sabermos que os anjos estão dispostos a ouvir a ordem de Jesus. Vai, né? Atua na vida dessa pessoa que ela está orando, ela está pedindo por isso. Na lição de domingo, a lição de domingo traz para nós a luta cósmica. E existem vários versos na lição, mas eu creio que o principal, na minha opinião, é Efésios 6,12, que traz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pensa você que a sua luta nesse mundo é contra os problemas de saúde, é contra a pandemia, é contra os problemas no trabalho, na família? Não. A sua luta nesse mundo, meu querido irmão, e a minha luta é contra as potestades do mal. É isso que a Bíblia fala, né? Só que nessa luta, louvado seja Deus, porque nós não estamos sozinhos. E a oração é o nosso forte aliado, é a nossa arma contra o inimigo, né? Veja bem, por que Deus muitas vezes, como a gente acabou de ler em Ellen White, né? Por que Deus só atua, Ele só dá algumas coisas quando eu peço? Justamente por causa do livre-arbítrio, que é o que fala a lição de domingo, né? O que é o livre-arbítrio? Né? O livre-arbítrio é o que Deus me dá a possibilidade de escolha. Né? Deus dá a mim e a você a possibilidade de escolha. Só que é interessante que a oração é a minha manifestação da minha escolha, do meu querer diante de Deus. E Deus só pode atuar a partir do momento que o quê? Que eu me ajoelho e falo, Senhor, o meu querer é esse, por favor, atua na minha vida. Né? E Ele fala, eu te dei o livre-arbítrio, esse é o seu querer, então eu vou atuar dessa forma na sua vida. Né? É por isso que muitas coisas Ele só nos dá a partir do momento que nós verdadeiramente pedimos. A lição também toca em outros pontos. Os anjos entram na batalha para influenciar pessoas para a eternidade a partir do momento que eu oro. Né? E Deus organiza acontecimentos providenciais na vida para levar pessoas a Ele. Né? Quantas coisas não aconteceriam na vida de determinadas pessoas se o objetivo de Deus naquele momento não fosse levar aquela pessoa para Deus. Né? Também já vi diversas situações, né, que você vê que Deus apenas trabalhou, apenas permitiu aquela situação na vida da pessoa, justamente para levá-las para Ele. Olha só, na lição de segunda-feira,
fala a respeito de Jesus, o poderoso intercessor, né? E dá Jesus como um exemplo para mim e para você em relação à oração intercessória, né? A vida de oração de Jesus tem 3 versos na lição que falam a respeito dela. Lucas 3:21 diz que Jesus orou do seu batismo. Lucas 5:16 diz que com frequência ele se retirava para o deserto e orava. Lucas 9:18 diz que ele orava perto e com os seus discípulos, né? Perto deles e com eles, né? Tanto que certa vez, né, a lição não traz, mas certa vez os discípulos chegaram a Jesus e pediram que Senhor, ensina-nos a orar. Né? Acho que eles observavam a vida de oração de Jesus e pensavam, nossa, que bonita a forma com que ele vive, a forma com que ele ora. Né? Nós também precisamos desse poder. E pensem, irmãos, se Jesus precisava orar, quanto mais eu e você. Se Jesus tinha essa necessidade, quanto mais nós. Né? Jesus também orou por Pedro e Jesus ora por nós. Foi outro ponto que a lição tocou nessa semana, na lição de segunda-feira. Né? Jesus disse para Pedro que o quê? Que Satanás queria o quê? Que Satanás queria fazer armadilhas para eles. Né? Satanás anda ao seu derredor, Pedro. Né? Satanás, ele quer pegar você de alguma forma. Mas eu orei por você. Eu tenho orado por você. Né? Isso a gente pode ler lá em Lucas 22, 31 a 34. Né? A lição diz que Satanás conhecia o potencial de Pedro para o avanço do reino de Deus e planejava fazer todo o possível para destruir a influência positiva desse discípulo de Jesus na igreja cristã. Tem passado você por dificuldades? Satanás conhece o seu potencial. Ele sabe que você certamente pode ser uma grande peça das mãos do Senhor Deus, um grande instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho, para o trabalho na igreja de Deus, principalmente nos últimos tempos em que nós vivemos. Né? Mas é maravilhoso pensar que Jesus orou por Pedro, e a lição enfatiza que Jesus ora por mim e por você, porque Ele é nosso intercessor. Né? E é maravilhoso pensar que Jesus ora por nós. Na lição do professor, ele faz 3 observações na parte do comentário a respeito da vida de oração de Jesus. A primeira é que ele separava tempo para orar. E ele pede para mim e para você fazer da oração um hábito, com horário específico diariamente. A partir do momento que você torna a oração, pega um horário para você orar, aquilo se torna um hábito na sua vida. E você não consegue mais deixar de orar naquele horário. Ele tinha um lugar para orar. Né? Longe das multidões, a Bíblia fala. Né? Jesus sempre se retirava de perto das pessoas, do barulho, das pessoas que pediam coisas. Acredito que as pessoas estavam o tempo todo em volta dele pedindo coisas. Né? E Jesus, ele se retirava longe das multidões para orar. Né? E as orações secretas de Jesus, né? As orações secretas de Jesus, elas não eram silenciosas. Jesus falava com o Pai. Né? E a respeito disso, nós temos um comentário, como incentivo para eu e você orarmos em voz alta. Eu achei esse incentivo tão interessante. Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346, que a oração em voz alta nos ajuda de modo especial, porque nos mantém concentrados. Quando temos tempo para orar, estamos em nosso lugar de oração e derramamos o coração a Deus em voz alta, nossa vida de oração se torna mais significativa. Não precisamos nos preocupar com Satanás ouvindo nossas orações, porque ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Então, eu não preciso me preocupar. Eu já ouvi alguns irmãos dizendo, olha, não ore em voz alta que Satanás ouve. Né? Na verdade, você não precisa ter medo. O exército de Satanás, quando você se ajoelha, ele treme de medo. Veja que poder. É o único momento que Satanás tem medo de você. É o momento que você está ajoelhado. A lição de terça-feira nos traz a respeito das orações intercessórias de Paulo. Né? Ela traz em Efésios 1, 15 a 21 as razões pela qual Paulo orava pelos Efésios. Né? E em Filipenses 1, 3 a 11 as razões pelas quais Paulo orava pelos filipenses. Né?
Na primeira parte, dá para nós analisarmos assim, né? Ele orava para que Deus desse sabedoria e discernimento espiritual, para que Deus iluminasse suas mentes com a verdade, para que eles tivessem esperança e vida eterna. Para os filipenses, ele orava para que aumentasse o amor entre os irmãos, a união cada vez mais, o conhecimento e o discernimento espiritual, pureza e irrepreensibilidade, gerando frutos da justiça. Né? E o que nós podemos perceber aqui é que a oração de Paulo não era nada egoísta. Né? Muitas vezes os nossos pedidos diante de Deus, eles são egoístas. A gente fica muito preocupado com a nossa vida nesse mundo, com as nossas lutas aqui, né? Pelo sustento, né? Em relação às coisas desse mundo, as lutas que nós temos no trabalho, as lutas que nós temos em casa. Deus deseja participar de tudo em nossa vida, não estou dizendo que não. Né? Mas quanto nós temos orado de fato pelo nosso amadurecimento espiritual, pelo nosso crescimento espiritual? Qual tem sido a nossa preocupação de fato em nos tornarmos pessoas mais semelhantes a Jesus? Né? Quanto nós temos orado por isso? Senhor, transforma o meu coração. E às vezes dá medo dessa oração, porque a transformação ela pode ser dolorosa. Né? Às vezes, para que Deus tire um hábito ruim da minha vida, ou uma forma ruim de pensar, algo que esteja ao contrário da sua vontade, pode ser que seja doloroso para mim e para você. Porque Ele vai trabalhar especificamente naquele ponto. Né? E quanto nós temos orado por isso? E quanto nós temos orado simplesmente pelas coisas corriqueiras do nosso cotidiano? Né? Paulo orava pelo espiritual, desses dois grupos, da igreja de Efésios e dos Filipenses. Né? E é interessante que lá na sexta-feira, no rodapé da lição, traz também que durante o período que Paulo foi preso, ele tinha certeza de que ele seria liberto, porque os filipenses estavam orando por ele. Então nós vemos o quanto o apóstolo Paulo confiava nas orações, o quanto ele acreditava que a oração intercessória, né, ela era poderosa. A lição de quarta-feira, ela traz para nós em relação aos poderes invisíveis em atuação. Né? O contexto é um dos meus versos preferidos da Bíblia, que é Daniel 10. Tá? No livro de Daniel 10, a gente vê mais ou menos esse contexto. Eram 70 anos do cativeiro babilônico já haviam passado, segundo aquilo que o profeta Jeremias havia profetizado para a libertação. Né? Daniel ele já estava idoso, já estava no final de sua vida. Em 539 a.C., Babilônia foi conquistada já pelos medos e persas. Né? E nesse momento, parte do povo retornou para Jerusalém. E nós vemos ali Daniel velhinho, jejuando e orando por 3 semanas pelo povo e recebendo a resposta no final. E eu fico pensando que, alguns sábados atrás, eu fiz um dia de jejum. Como é difícil para mim jejuar. Eu acho que, fisicamente, eu não sou das pessoas mais fortes. Porque, no final do jejum, eu estou muito abalada, fisicamente. Eu fiquei pensando, quando eu li que ele jejuou, durante 3 semanas pelo povo. E eu fiquei pensando a força física e espiritual que esse homem tinha. Né? Não sei se ele se absteu totalmente de alimento, mas, de qualquer forma, né? 3 semanas de oração. E olha só, quem sabe se ele tivesse desistido antes da oração, ele não tivesse tido resposta. Porque nós vemos em Daniel 10, 10 a 14, né? Nós não vamos ler tudo por causa do nosso tempo, mas nós vemos ali a resposta à oração de Daniel. Né? E eu queria, de forma especial, frisar com você o verso 12, que fala assim, ó, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Né? E se nós continuarmos a leitura, a gente vê que existia um grande conflito. Né? Um grande conflito existia. A gente vê que o príncipe da Pérsia, né, Satanás, estava impedindo de que o anjo viesse dar a resposta para Daniel. Pense a importância de eu ser constante nas minhas orações. Constante nas minhas orações. Às vezes nós não temos noção do grande conflito que nos envolve. Às vezes nós nos esquecemos desse grande conflito. E é somente em oração que nós temos o poder necessário para vencer Satanás.
para vencer Satanás. E nós sabemos que daí ele deu para Daniel, né, o conhecimento de algo que aconteceria ainda muito à frente dos seus tempos, né? Daniel ainda teve esse acalento ao coração de que Deus estava cuidando da história desse mundo, e não só daquela situação específica que preocupava Daniel. Como nós somos pequenos nas nossas preocupações, às vezes nós nos preocupamos com as coisas pequenas, mas Deus tem em suas mãos o controle da história da humanidade, né? Tem você se preocupado com a pandemia? Não se preocupe. Deus tem em suas mãos o controle da história da humanidade. É interessante que a lição também nos traz uma frase em quarta-feira que eu grifei. Cristo atua para responder também às nossas orações de intercessão. Ele é um Salvador poderoso. Nenhuma das nossas orações passa despercebida. Todas as suas orações estão registradas no céu. Todas as vezes que você se ajoelhou diante de Deus, nenhuma passa despercebida. Todas são ouvidas. Talvez Deus não atenda no momento que você espera, mas todas elas são ouvidas. E eu coloquei aquela imagem ali daquela menininha que eu encontrei, uma imagem simples que eu encontrei na internet, nos braços de Jesus. Porque quantas vezes eu, Daniele, me senti daquela forma ali, né? Em situações que às vezes nós não vemos saída, né? Mas Jesus está comigo e com você nos braços, né? Pense que naquela situação que você estava sofrendo com dificuldades e que você orou ao Senhor, aquela menininha ali era você. Jesus estava com você nos braços. A lição de quinta-feira fala a respeito do foco, o foco da oração, né? E foco na lição de quinta-feira é especificidade, são pedidos específicos a Deus. Né? Você não precisa ter rodeios diante de Deus. Fale especificamente aquilo que você precisa. Né? Deus já conhece, mas Ele te dá o livre-arbítrio para você pedir. Né? E é interessante, dois versos, um verso e um testemunho, uma frase de Ellen White que me chamaram a atenção na quinta-feira. 1 Samuel 12, 23, que o profeta Samuel fala assim, ó, quanto a mim, né, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu nunca tinha reparado nesse verso. Né? É pecado você fazer uma oração egoísta e falar apenas de você. É pecado você deixar de orar pelos outros. Né? É assim que o profeta se tratava dessa questão da oração intercessora. Né? Como tem sido sua oração pelas pessoas? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado para que Deus atue na vida das pessoas? Né? Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346, Ellen White diz assim, Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Quer derrotar Satanás? Dobre os seus joelhos e faça uma oração fervorosa. Certamente, você tenha certeza que ele será derrotado. E a lição de sexta-feira, o estudo adicional, ela traz para nós o seguinte, dois versos que eu peguei da própria lição. Nenhuma oração é perdida nem esquecida por Deus. Cada prece é guardada no céu para ser respondida no momento e no lugar que Ele sabe serem os melhores. Tem você orado? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Suas orações são ouvidas. Quantas mães oram por filhos, por marido, às vezes no decorrer de uma vida, para que haja conversão, né? E parece que o tempo demora, mas a conversão acontece. Deus tem o tempo dele para trabalhar. Para quem tem a eternidade, Deus tem o tempo dele. Né? O próximo verso da lição fala que nem sempre nós veremos as respostas nas pessoas pelas quais oramos, mas Deus move o coração delas, de maneira que saberemos somente na eternidade. E quando eu li esse verso, eu fiquei pensando de alguns estudos bíblicos que eu já dei, que não frutificaram como eu queria, né? Eu pensava assim, nossa, eu queria tanto que essa pessoa viesse para a igreja, essa pessoa não veio. Né? Mas quando eu li isso, eu fiquei pensando que são frutos que a gente vai ver só na eternidade. Né? Quem sabe um dia lá você vai estar no céu, alguém vai tocar você e falar bem assim, olha, você lembra? Um dia você falou para mim, né? Eu estou aqui por causa de você. Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós possamos colocar a oração intercessória em prática na nossa vida.
né? Que nós possamos usar essa arma poderosa, né? Deus deseja derramar muitas bênçãos sobre a nossa vida, a partir do momento que nós usarmos a oração como nossa arma contra o inimigo. Ele vai nos dar a vitória. Deus abençoe a mim e a você. Amém. Obrigada, Daniele, por tão linda explanação. Lá no livro de 2 Crônicas, finalizando agora a nossa escola sabatina, se você abrir sua Bíblia, no verso 14 e 15, nós vamos ter a seguinte promessa, uma das mais lindas, entre tantas que Deus nos deixou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Com esse espírito de adoração, vamos nos colocar em pé para cantarmos todos juntos, e você também em sua casa, louve ao Senhor, o hino de número 373, Deus cuidará de ti. Triste coração, Deus cuidará de ti. Onde opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. Nesse momento vamos ter uma oração final com o pastor Oswaldo, que está aqui entre nós. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio da vida, da saúde, a bênção de estarmos juntos como irmãos na presença de Deus. Obrigado pela escola sabatina e, de maneira especial, por esse assunto tão importante para o nosso crescimento espiritual. Agora queremos pedir também a tua bênção ao culto divino. É no nome de Jesus que oramos. Amém.
Um feliz sábado a você que está aqui na casa de Deus, um feliz sábado a você que também nos acompanha pela internet. Sejam muito bem-vindos a esse culto de adoração. E para nós iniciarmos, louvemos juntos ao nosso Deus com o hino de número 333, Há um Dever. Eu convido a todos para que de joelhos clamemos ao nosso Deus em oração. Santo e bom Pai, obrigado, Senhor, por esse maravilhoso sábado, ó Pai. Esse sábado que estamos aqui de joelhos em Tua presença para te pedir, Senhor, sabedoria do céu, ó Pai. Para te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para levar a mensagem, Senhor, a todos os corações que precisam nesse momento difícil que vivemos, ó Pai. Temos uma luta, temos uma batalha, mas temos a certeza, ó Senhor Jesus, que o Senhor está conosco, ó Pai. E isso nos traz esperança, nos traz motivação, ó Pai, para viver e lutar até o dia da sua volta, Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, pedimos e agradecemos pelos méritos de Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Meu bom dia e bom sábado a todos vocês. Sejam todos bem-vindos que estão aqui de forma presencial. Sejam todos bem-vindos também os que estão conectados conosco aí pela internet. Os nossos irmãos e amigos, né? Sejam todos bem-vindos, que vocês tenham um sábado feliz. Estamos ainda nos adaptando e torcendo para que em breve o pessoal libere para vir todo mundo para a igreja, né? E por enquanto nós estamos ainda com as nossas limitações,
mas estamos aqui tentando fazer o nosso melhor, né? Nosso decreto aí limita um monte de coisas, enfim, inclusive a questão de recolher as ofertas, né? Por isso, nós temos ali atrás aquela caixa onde você, na entrada ou na saída, você pode colocar ali o seu dízimo, a sua oferta, manter a sua fidelidade com Deus, né? Aqueles que estão em casa podem vir também aqui à porta, entregar, se você é de risco não pode participar do culto. Nós temos também aqui das 15 às 17 horas, tem os irmãos aqui, a tesouraria está aí presente também. Se você quiser vir trazer o seu dízimo, a sua oferta. E se porventura, pastor, nós não estamos saindo de casa, precisamos que alguém venha aqui, entre em contato com a tesouraria, com os anciãos, com a gente, que nós estamos à disposição para te ajudar aí, tá bom? Que realmente possamos manter, não só em termos de dízimos e ofertas, mas em todos os sentidos, né? A nossa fidelidade a Deus, a nossa confiança em Deus, para avançarmos na esperança da volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Irmãos, estou sendo rápido aqui porque o nosso tempo é objetivo, e 11 horas o decreto fala que nós temos que sair. Muito bem. Temos aqui a presença do meu amigo, pastor Marcos Tosta, já de algum tempo, não é? Quando eu ainda tinha cabelo, não é verdade? Nós estudamos juntos durante os 4 anos do seminário. Depois, fui para um lado, ele foi para o outro, nos encontramos em Curitiba, ele me levou para Curitiba. Trabalhamos pouco tempo lá, ele veio para cá. Eu falei assim, a hora que você for, você me leva. E ele me trouxe, e estamos juntos aqui. É uma alegria trabalhar com o pastor Marcos, é um grande amigo, um parceirão. Deus abençoe você. Ele é o evangelista da nossa associação e estará conosco aqui no final de outubro, final de setembro e começo de outubro, aqui em Tararé. Estamos torcendo para que a prefeitura libere um local geral para a gente se reunir e tudo, mas independente disso, a gente espera que pelo menos esteja nessa situação, porque daí ele vai fazer uma parte aqui, outra parte no outro distrito, tipo 4 dias aqui, 4 dias lá, né? Então, ele estará aqui nesta época fazendo evangelismo. E se não for também, pode ser online, né? Mas a gente vai torcer que não seja assim, né? Tomara. Então, eu já queria dizer aos irmãos de que vai pensando aí naquela pessoa que você deu estudo bíblico, nunca se decidiu, aquela pessoa lá que você está estudando a Bíblia. Então, em setembro haverá um evangelismo aqui, começo de agosto virá um obreiro para cá, né? Especial lá da associação, vai ficar 7 de agosto, já vem um obreiro para cá, ele vai ficar aqui um pastor. Que maravilha. Uns 2 meses aqui, visitando, trabalhando, fazendo o trabalho. Então, vão orando por isso, para que Deus realmente nos abençoe. Hoje à tarde eu convidei os anciãos, o pessoal da área missionária, para uma reunião aqui às 16 horas. Ele quer ter uma breve conversa com os irmãos. Não dá para convidar todo mundo, porque o outro distrito também estará aqui, os anciãos e a liderança missionária. E às 17 horas eu tenho uma comissão com a liderança de comissão, mas rápida, para a gente tratar assuntos rápidos aqui, então eu conto com vocês. Pastor, que Deus abençoe, um abraço aí e que Deus te use mais uma vez. Mais uma vez o nosso cordial bom dia a todos vocês, bom dia. Quero dizer que realmente é uma alegria e satisfação estar aqui com o pastor Oswaldo, ele bem falou, nos conhecemos, ele tinha bastante cabelo e eu já fui bem magrinho, viu? Tomei muito biotônico Fontoura e a coisa funciona, viu? Por isso você tem um filho meio magrinho, minha mãe me dava biotônico Fontoura, né? Eu era matusquelinha, né? Então se você tem um filho muito magrinho, não dá biotônico para ele não, que o negócio, no futuro, o negócio funciona, né? Mas uma alegria muito grande estarmos aqui nessa manhã em Tararé. Pensei que não ia conseguir chegar, porque todas as entradas estavam fechadas, né? Entrei por lá, não, está fechado, não é por ali, está fechado. Botaram uns tubos na entrada da cidade, uns canos. E aí tem um local específico que a gente entra ali, tem uma policial que vem conversar com a gente, um revólverzinho da temperatura, né? E quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui, e você que está em casa, não sei onde você está nesse momento, em algum lugar, caminhando, né, na sua casa, na casa dos teus queridos.
podemos dizer uma coisa: vivi para ver isso. Eu não sabia que ia dar tempo, né? Vivi para ver isso. Existem algumas coisas que eu tinha na minha cabeça antes disso acontecer, que eu achava assim muito difícil de acontecer. Mas como é que pode? Um é árabe, o outro é judeu, um é da América do Sul, outro é da América do Norte, um é europeu, outro é africano. Tem umas coisas assim que eu falava assim, como é que pode o povo se unir em prol de uma causa? Tinha algumas coisas que eu tinha um pouco assim, não é dúvida, mas eu achava que era uma coisa assim muito... Olha, estou vendo agora o mundo todo de joelho e estou ficando meio apreensivo e parando para pensar muito e refletir muito sobre muitos assuntos que no passado eu era um tanto quanto descuidado, né? Então eu tenho pensado dessa maneira e visto assim um mundo agindo de uma maneira muito estranha, né? Repito, vivemos para ver isso, não imaginava, né? Mas cá estamos, sempre com fé, esperança e alegria. Opa, obrigado, uma aguinha, sempre bom. Pode relatar no Horas de Ajuda Humanitária, né? Eu quero, né, nessa manhã, de maneira especial, falar com você o assunto que, para mim, é o assunto que mais toca o meu coração. Você sabe que a Bíblia é um livro que tem mais de 5.000 promessas. Existem mais de 2.500 textos que falam que Jesus vai voltar. A maior promessa da Bíblia é a promessa da volta de Jesus. Quer a gente queira, quer não, quer a gente acredite, quer não, quer a gente ache ou não ache, quer eu aceite ou não aceito, Jesus garante em 2.500 textos da Bíblia que Ele vai voltar. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre, né? No tempo dele. Nós já vimos aí a nossa professora hoje pela manhã. Professora, obrigado aí pela bela lição, né? Professora falando que as coisas no momento certo elas acontecem. E Deus responde às orações. Quero dizer a vocês nessa manhã que eu sou neto de uma mulher que aguardou a volta de Jesus durante 89 anos. Sou filho de um homem que aguardou a volta de Jesus por 75 anos. E sou um irmão seu que aguarda a volta de Jesus há 48 anos. E a minha pergunta é: quanto tempo mais meus filhos irão aguardar essa promessa? E pergunto-lhes: será que netos? Não sei nem se os tereis, né? Mas será que meus netos ainda vão ter que agonizar nesse mundo de dor, sofrimento, de pecado, de angústia? Por quantos anos? Você sabe muito bem, não era desejo que o povo de Deus ficasse 40 anos vagando no deserto. Não era desejo de Deus. Aquilo que eles fizeram em 40 anos, segundo os livros e a própria Bíblia, eles fariam nos passos das crianças e das mulheres em 40 dias. Mas ficaram 40 anos. Não era desejo de Deus que isso acontecesse. O grande problema foi que, embora Deus os tirasse do Egito, Deus não conseguiu, Deus não conseguiu, entre aspas, como a professora falou, livre-arbítrio, né? Não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Esse foi o problema. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E por isso, em vez de fazer a rota de 40 dias, que seria a rota normal, natural, no passo das mulheres, das crianças, eles demoraram 40 anos. Um dia por um ano. E você sabe muito bem que daqueles que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe. O resto tudo morreu
ou morreram nas areias quentes do deserto. Por quê? Porque embora Deus os tivesse tirado do Egito, não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. E hoje, de uma maneira especial, você sabe muito bem que de 1844 para cá já era para Jesus ter voltado. E Jesus não voltou ainda. Então eu gostaria de, nessa manhã, fazer aqui uma pergunta. Se a Bíblia é um livro que tem muitas promessas, mais de 5.000 promessas. Se a Bíblia fala 2.500 vezes que Jesus vai voltar, a maior promessa da Bíblia é a promessa da volta de Jesus. A minha avó aguardou por 79 anos, por 89 anos. O meu pai por 75 anos. Eu tenho aguardado isso 48 anos. Por que Jesus não voltou ainda? É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Se essa é a maior promessa da Bíblia, se há anseio no coração de Deus e de seu povo, por que Jesus não voltou ainda? Eu quero abrir a Bíblia com você, mas antes eu quero fazer aqui uma prece, porque eu entendo que a Bíblia não é só um livro para ser entendido, mas é um livro para ser vivido. E penso que a nossa maior luta não é entender a palavra, embora a gente lute para entender, compreender, mas a nossa maior luta é viver as letras sagradas. Não é fácil viver a palavra. E eu creio que só o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Então eu nunca abro a minha Bíblia sem antes pedir para que o Senhor abra a minha mente e meu coração. Então antes da gente abrir a Bíblia, assim como você está, você de maneira presencial, aqui na igreja, e quero dizer para os irmãos que estiverem em casa, se você quiser vir dá tempo, tem alguns lugares ainda, temos aqui uns 60 lugares, né? Alguns foram ocupados, outros, né? Quem sabe você precisa ocupar, pode vir, ainda dá tempo. E você que não pode vir por outros motivos, e pessoa de risco, situações nesse sentido, feche seus olhos aí onde você está, na sua casa, na casa da pessoa que você ama. Você está fazendo a sua caminhadinha, não sei. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado porque o que nos une aqui nesta manhã na tua casa é a tua palavra. Essa palavra que faz da estéril mãe de filhos. Essa palavra que faz com que o sozinho habite em família. Essa palavra que tem transformado milhares de pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas essa palavra que também tem que transformar a nossa vida. Porque o mundo tem que ser transformado, mas eu também tenho que ser transformado. Por isso, Senhor Jesus, ao abrirmos essa palavra, abra, Senhor, o nosso coração. Ao folharmos as páginas do livro santo e sagrado, que o Senhor possa folhar as páginas do nosso coração e da nossa história. Ajuda-nos aqui juntos, possamos nessa hora cavarmos os tesouros da fé e termos um encontro contigo. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Então, a pergunta que fiz foi, se essa é a maior promessa da Bíblia, 2.500 textos falam que Jesus vai voltar. Se tantos de nós estamos esperando Jesus há tanto tempo, por que ele não voltou ainda? Abra sua Bíblia. Vamos ver o que ela tem a nos falar. Pastor Oswaldo, quero que você seja aí o meu ajudador hoje aqui, viu? Quando faltar 10, quando faltar 5, tá bom? Você vai me dando um toque aí, porque sabe como é que é, né? Vamos lá. Muito bem. Quero ser fielzinho até aí a nossa realidade de hoje, né? Essa realidade que, como disse, né, não saberíamos que iríamos viver, mas estamos vivendo, né? A coisa diz que a volta de Jesus, né, vai ser como um ladrão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, né, que a volta de Jesus vai ser no momento de crise. E é interessante a gente notar crise, né, essa palavra. Pastor Oswaldo e eu, como ele falou, estudamos juntos.
Nós tínhamos um professor na faculdade que sempre dizia assim: crise vai, crise vem, para ver quem é quem. Crise vai, crise vem, para ver quem é quem. Por quê? Porque a crise, ela tem o poder de tirar a pessoa de cima do muro. Porque na crise o muro balança, e quando o muro balança, a pessoa se define, ela vai ou para um lado do muro ou vai para o outro. A crise tira as pessoas, do grande muro. Porque a maioria das pessoas está em cima do muro, você sabe. A grande multidão não está de um lado e nem do outro. Existem aqueles que estão do lado e existem aqueles que estão do outro. Nós bem sabemos disso. Mas a grande multidão está em cima do muro. E para que as pessoas se definam, a crise muitas vezes acontece. Porque na crise o muro treme, o muro racha. As pessoas ficam com medo e pulam ou para um lado ou para o outro. Mas há uma definição. Você sabe que nosso Deus é o Deus da definição. Ele fala isso de maneira muito clara. Olha, seja quente ou frio, mas você sendo morno, eu não aguento. Eu vou vomitar. Deus gosta das coisas bem definidas, bem claras. É o tal do sim, sim, não, não. Hoje em dia, em nome do tal do politicamente correto, nós muitas vezes nos tornamos moralmente frouxos. Não, tem que ser politicamente correto. Sim, moralmente frouxo. A gente tem que ter definição. Não estou dizendo aqui que a gente tem que agir com grosseria, de maneira rude, porque Jesus não fazia assim. Você sabe muito bem disso. Jesus, ele era agradável. Jesus, ele era amoroso. Jesus, ele era fantástico em agir e reagir com as pessoas. Fantástico, a gente tem que aprender isso com ele. Mas Jesus, onde ele ia, ele transformava. O grande problema é que muitas vezes a gente é transformado por fora. Né? Somos transformados por fora. Né? Jesus, ele transformava os de fora. Sabe, quando a gente sabe quem é e para onde a gente vai, pouca coisa derruba a gente. O problema é que muitos de nós, às vezes, não sabemos direito as coisas, e aí qualquer coisinha, sabe, é milindre, sabe, ai, estou ofendido, estou machucado. Meu irmão e minha irmã, quando você sabe quem você é e para onde você vai, pouca coisa te derruba na vida. Pouquíssima coisa. Agora, quando você sabe quem é e para onde vai. Porque senão, é isso, é uma crise, é o corona, é a cara feia, não sei o quê. Para com isso. Para com isso. Quando se sabe quem é e para onde se vai, pouca coisa derruba. Mas vamos lá, vamos entender o porquê Jesus não veio ainda, se essa é a maior promessa da Bíblia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, e nós vamos meditar do versículo 8 em diante. Vamos lá? Livro de 2 Pedro, lá no final da sua Bíblia, livro de 2 Pedro, capítulo 3, e nós vamos meditar do verso 8 em diante. Amém? Vamos ver aqui na igreja, que vou perguntar ao pessoal daqui. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Se alguém não achou, diga misericórdia. Ô, meu pai, está todo mundo fera. Vamos ver em casa, amém? Se você não achou ainda, misericórdia, né? Alguns ficam com vergonha, falam, misericórdia para dentro, né? Eu me lembro que eu comecei no evangelismo na época da tenda. Eu não sei se alguém aqui conheceu a época das tendas, né? Existem alguns poucos aí, né? Eu trabalhei muito em tenda. Pegávamos, íamos para a cidade ali do sul, onde não tinha igreja, armava ali aquela tenda, e ali por 3 meses, Bíblia no povo. Começava, né? Curso como deixar de fumar, deixar de beber, família feliz. E começava com aquilo tudo para quê? Para ganhar a simpatia do povo. Porque tudo na vida a gente tem que ter o quê? Estratégia. E não adianta a gente querer chegar com Bíblia, assim, né? Que o povo se espanta. Então montava aquela tenda, aquele cercão, e aí era curso de culinária, família feliz e aquilo todo. Eu me lembro que a Renata, minha esposa, né, enfermeira, ia lá e olhava a glicose, olhava a pressão, e aquilo ia, o povo ia vindo. Aí depois de 1 mês e pouco, a gente entrava com a Bíblia. Aí o povo já via que a gente não era, né,
nenhuma coisa muito complicada, né? E ali nós fazíamos ali aquela série de conferência, era uma benção. E eu me lembro que eu sempre dava a Bíblia igual para todo mundo, e a gente folhava a Bíblia pelos números. Daí eu falava página 500, página 200, página 300, e o povo ia, né? Mas do meio para o final da conferência eu já falava o nome dos livros. E aquilo era bonito, né? Ver aquelas pessoas que nunca tinham contato com a Bíblia, agora tendo contato com a Bíblia e, sabe, indo para um lado, para o outro, sem você falar o número da página, mas o livro da Bíblia, que era bonito, aquilo era emocionante, né? Ver aquele povo, né, com a Bíblia na mão. Esse livro é um livro maravilhoso, né? A voz de Deus, a vontade de Deus, né? Esse livro realmente tem mudado a vida de milhões de pessoas. Mas esse livro também tem que começar mudando, né, a vida de cada um de nós, né? Mas vamos adiante, vamos entender o que diz aqui o texto bíblico. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 em diante. A Bíblia diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos parar por aqui. Vamos tirar algumas lições aqui. Por que Jesus não veio ainda? Como nós já vimos aqui no começo, o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus fala um pouquinho dessa crise antes da volta de Jesus. Crise, né, política, crise familiar, crise social. E nós vivemos uma grande crise no mundo, em todos os aspectos, né? Muitos dizendo, indo, né, em nome dele, mas sem tê-lo, né? Vão em nome dele, mas não tem, né? A Bíblia diz que isso seria comum, um ser humano enganador, um ser humano falso, hipócrita, mentiroso. A Bíblia fala a respeito de que iam ter muitos que iam andar nesse tipo de situação. A Bíblia fala a respeito, né, das fomes, das guerras, né? Você sabe, e o meu irmão trabalha no ramo de alimento, né, e uma vez ele falou para mim: Marcos, o mundo tem condições de alimentar um outro mundo igual ao nosso. Mas, meu amigo, por que gente morre de fome? E ali ele começou a me explicar, né, a respeito dos interesses mundiais e até econômicos. Então, em nome da finança, se mata de fome e se morre de fome, sendo que o alimento poderia ser para 2 planetas se tivesse, né? Porque Deus, ele é farto, né? Ele é muito farto. Infelizmente, essa injustiça existe, essa maldade, ela existe, essa competição maléfica entre os homens, ela existe. Você sabe que competição levanta o que tem de melhor em produto, mas levanta o que tem de pior em pessoas. Competição é isso, né? Levanta coisa boa em produto, mas coisa ruim em gente, né? Eu e o pastor Oswaldo, nós temos uma amizade muito grande. Ele é um irmão meu, pessoa que eu brinco, né? É um irmão que nasceu de outro ventre, né? A gente tem um trânsito muito bom. Se amanhã ou depois começar uma competição por alguma situação entre eu e ele, você pode ter certeza que a nossa amizade vai rachar, porque competição é isso, né? Competição, ela traz, né, muitas vezes essa questão do querer ver o outro pior do que... É coisa terrível. Competição é coisa terrível, né? E a palavra de Deus
ela diz algo maravilhoso. Ela diz que, todavia, amados, uma coisa que não devemos nos esquecer, que para um Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus, ele vive numa outra dimensão de tempo. Ele sabe, conhece a dimensão, conhece, ele que fez tudo. Ele sabe que um dia demora 24 horas, mas ele vive numa outra dimensão. Até porque ele viveu aqui entre nós. Você sabe que a gente nunca vai entender sofrimento que a gente não passou. A gente só entende sofrimento que a gente já passou, né? Você pode até se compadecer de uma pessoa. Por exemplo, a Renata, minha esposa, está aqui. Ela perdeu o pai dela antes de eu perder meu pai. O pai dela morreu 2, 3 anos antes do meu. E sempre quando ela ficava meio jururu ali e tal, muito apegada ao pai, o pai muito apegado a ela, eu lembro que eu falava com ela: ô Renata, fica tranquila, um dia, né? Deus vai, né? As lágrimas e tristezas pela morte, o pranto e a dor se transformarão em lágrimas de alegria, lágrimas de esperança quando você vê seu pai e tal. Eu sempre queria lhe dar um conforto, né? Mas eu não entendia direito por quê. Porque meu pai estava vivo. Passado ali 2 ou 3 anos, meu pai morreu. E hoje, quando eu vejo ela, às vezes, moada de aniversário do pai, momento que lembra do pai, né? Alguma coisa que, né, faça lembrar o pai, eu entendo ela melhor. Por quê? Porque hoje eu também não tenho meu pai. Então a gente nunca vai entender direito os sofrimentos que a gente não sofreu. A gente só vai entender direito os sofrimentos quando a gente já sofreu. Então, Jesus, ele entende o que é dor, porque ele passou pela dor. Ele entende o que é injustiça, porque ele foi injustiçado. Ele entende o que é rejeição, porque ele foi rejeitado. Ele entende o que é traição, porque ele foi traído. Então ele entende você. Ele entende a mim. Ele passou pelas nossas dores. Isaías capítulo 53 diz que ele era homem de dores e sabe o que é? Sofrer, padecer. Então ele passou pelas coisas. Então ele entende a gente. Mas o texto bíblico, ele diz que o Senhor vive numa outra dimensão. 1000 dias como um ano como 1000 dias. E aqui ele diz mais, verso 9. Não retarda. Oh, Senhor, não veio ainda. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam o quê? Demorada, não retarda. Com Deus as coisas não acontecem nem antes nem depois. Essas coisas de acontecer antes, ser precipitado ou postergado, isso é coisa nossa, não é coisa de Deus. Com Deus é tudo na hora exata, na hora certa, no momento certo. Ele não conhece adiantamento e nem tardança. Isso é coisa nossa. Deus não conhece isso. Mas muitas vezes a gente fala, está demorando. A minha avó aguardou a volta de Jesus 89 anos. E por que 89 anos? Porque ela viveu 89 anos. Meu pai aguardou por 75 anos. E por que por 75 anos? Porque ele viveu 75 anos. Então eu quero dizer algo a você. A volta de Jesus nunca vai demorar mais do que o tempo de uma vida. E que vida é essa? É a tua vida, é a vida daquele que espera. Nunca vai durar mais. Eu estou com 48 anos. Se por acaso, na volta, eu... Nem fala isso, Oswaldo. Olha, fora por mim, irmão. Né? Na volta aqui acontece alguma coisa. Eu esperei a volta de Jesus por 48 anos. Por quê? Porque eu vivi 48 anos. Então a volta de Jesus, ela nunca vai ser mais, a espera nunca vai ser maior do que a espera de uma vida. E que vida é essa? É a vida daquele que está esperando. É a vida daquele que está aguardando. Então a volta de Jesus nunca vai durar 2.000, 5.000, 3.000, 4.000. Não. Ela vai durar o espaço da sua vida. Do tempo que você está esperando. Então não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns acham. Está demorando. Não retarda. Pelo contrário, atentai bem. Pelo contrário, ele é o quê? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Existem muitos lugares no mundo que não sabem nem quem é Jesus Cristo. No ano de 2000 e... Pastor Oswaldo, me lembra aí que nós fomos para a África juntos. 2014. 2014 nós fomos fazer uma conferência na África. E eu tive a alegria de estar junto com o pastor Oswaldo.
pastor Oswaldo trabalhava no Rio Grande do Sul e eu em São Paulo, no Paraná, em Curitiba. E aí a União Sul foi fazer uma grande conferência numa região que não tinha cristão. A religião oficial daquele local, sabe o que era? Religião oficial do povo. No Brasil, falar qual é a religião oficial é o cristianismo. A religião oficial daquele povo, sabe qual era? Era a macumba. Era o voodoo. Lá eu descobri por que o nome é macumba. Porque o negócio é mau, que se fosse bom era boa cumba, né? Mas como o negócio é ruim, então é macumba, né? E lá nós ficamos fazendo ali conferências, pregando para as pessoas. Eu não sei o pastor Oswaldo, mas para mim foi um dos momentos mais ímpares da vida, né? Um momento assim inigualável, né? Batizamos naquela conferência lá 808 pessoas, né? Uma coisa assim incrível. Entendi um texto de maneira especial que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu me lembro que a gente começava a pregar às 7 da noite. Eu chegava às vezes no ponto de pregação 5 da tarde e já estava lotado. E eu não estou falando aqui nem de igreja, nem de salão, nem de nada disso. No meio de um terreno, no meio da natureza, do nada. Do nada, porque não tinha lugar que cabia todas aquelas pessoas. Fome. E não era fome de comida, porque graças a Deus naquela região lá que a gente estava, a coisa estava bem equilibrada. Embora eles ainda comiam algumas coisas meio assim, comia lá uma farinha com terra, porque a terra da saciedade, né? Eles peneiram a terra numa farinha lá, fungo lá, para que aquilo, quando se come, em vez de se comer, vamos dizer assim, 10 colheradas, porque não tem, ele come 5 e as 5 satisfaz, porque a terra é pesada. E lá eles ainda têm esse, né, esse costume. E como disse a vocês, não é pela falta de comida, mas é porque o mundo ele é injusto mesmo. O mundo ele é injusto. Então, a gente via ali pessoas se convertendo, assim, aos montes. Aquilo era muito emocionante. E pessoas queridas, pessoas boas, mas que não sabiam nem quem era Jesus Cristo. Estamos falando de 2014, pouco tempo atrás. Depois eu fui por mais 3 anos consecutivos, fazer conferências lá em regiões que não tinha igreja. E aquilo me encantava. Pessoas que não sabiam nem quem era Jesus Cristo. Tem muita gente boa por aí, que precisa ser resgatadas. Nós estamos aqui na igreja hoje. Eu vejo aqui alguns assentos, né? Assento 1, 2, 3, 4. Muitos de nós aqui ocupando alguns assentos. Mas vejo que existem muitos assentos que estão vazios. Eu quero dizer uma coisa. Esses assentos estão vazios agora, mas o povo está aí. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Você sabe que muitos que estão dentro vão sair. E a gente já começa um burburinho agora. Muitos que estão dentro vão sair. Mas você sabe também que esses lugares não vão ficar vazios. Muitos que estão fora virão. Por isso nós que aqui estamos, você na sua casa, nós aqui, né? Vamos em busca desses. Vamos orar por esses. Alguém vai ficar, que sejamos nós. Nós aqui, você na sua casa, que sejamos nós daqueles que vão ficar. Mas vamos atrás daqueles que por acaso ainda não tiveram encontro com o Pai. Então, o Senhor não retarda, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo. E eu poderia contar histórias e histórias aqui para vocês. Eu tenho um colega que formou conosco, comigo, o pastor Oswaldo, pastor Boger. Pastor Boger, ele cuida dos missionários no mundo. A igreja adventista brasileira, ela mandou missionários para o mundo. É uma coisa incrível, né? Nós somos, né, evangelizados pelos missionários que vieram, né, da América do Norte, da Europa. Agora nós mandamos, né? Então isso é motivo assim de grande satisfação. E ele conta cada história, como o agir de Deus no meio das pessoas. Uma pessoa lá naquele fim de mundo ali, naquela região ali
do Irã, do Iraque, da Turquia, lá no final do mundo. Uma pessoa que não, sabe, buscando a Deus, não sabia como, pegava um rádio que vinha com interferência, não sei de onde, e vinha na língua dele, ele escutava tudo, se converteu, tentaram achar a rádio, quem era, nada. Nada. E o indivíduo escutava a rádio. Tentaram lá ver que rádio era, de onde era. Ninguém viu nada, mas o indivíduo se converteu ali. Deus tem os seus meios. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos fazer a nossa parte sempre. Mas pode ter certeza que Deus é que está por cima de tudo. É que está no controle de tudo. Não é plano humano. Você pode fazer seus planos, eu faço os meus, vamos adiante, né? Até há um provérbio que diz, né? O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor, né? Eu quero ser esse cavalo, né? Que me preparo para a vitória. Vou me preparar, né? Mas eu sei que a vitória não é da minha estratégia, eu sei, eu sou pó. Vitória é do Senhor. Deus tem muita gente boa aí, que precisa ocupar o assento 1, o assento 2, o assento 6, o assento 25, o assento 27, o assento 32, o assento 36, ou por 36 era o meu, deixa ele ali, né? Ninguém pega ele não, né? Mas tem ali o 36. Tem muita gente que precisa vir. Nós vimos hoje na lição, e Deus responde a oração. Deus tem desejo em responder essa oração. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que o Pai quer, é casa cheia. Sabe por quê? Porque casa de pai é lugar para receber filho. Meus filhos sempre moraram comigo, mas quando eu fui transferido de Curitiba para cá, eles não quiseram vir. Até porque estavam em final de faculdade, ficaram por lá, agora se formaram, estão trabalhando por lá. E semana passada, nós tivemos a grande alegria de poder recebê-los em casa. E eu entendi uma coisa que antes eu não entendia, mas agora, por não ter, eu entendo. A gente valoriza o que a gente não tem, né? Eu entendi que quarto na casa de pai é para receber filho. Por isso eu entendo aquele verso de São João, capítulo 11, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Não se turbe o vosso coração. Quer dizer em Deus, quer dizer também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Então, o pai, ele quer morar na casa, mas ele não quer morar sozinho. Ele quer morar na casa cheio de filhos. Então, você quer dar um presente para Deus? Vamos lá. Você quer dar um presente para Deus? Dê filhos para Ele. Dê filhos para Ele. Não precisa dar sua casa, dar a sua conta, como diz o lobo lá, né? Não sei o quê, né? Não. Inclusive, esses aí agora acho que não vão para frente, porque cadê os milagres? Está todo mundo no Covid aí, cadê os milagres? Né? Então, agora o pessoal que tem mais de um neurônio vai começar a pensar. Né? Porque essas coisas não estão adiantando. Essas coisas não estão adiantando. Casa de pai é para receber filho. Quer dar um presente para Deus? Oswaldo, quer dar presente para Deus? Dê filhos para Ele. Esse é o presente que Ele quer receber. Filhos. Vamos encher a casa do pai de filhos. Vamos encher. Vamos tirar. Vamos esvaziar a fileira do inferno que está cheia. Vamos esvaziar. E vamos encher a casa do pai. Eu sou pai. Como é bom receber os filhos em casa. Uma alegria. A Renata fica o dia inteiro lá na cozinha fazendo o que os meninos gostam. Os meninos, 2 cavalos dessa altura, né? E ela fica ali, né? Tratando ali, né? E os cavalos, né? Gostam, né? E ela fazendo o dia inteiro comida disso, bolo daquilo, não sei o que, daquilo outro. E a gente vai no embalo, né? Porque a coisa é assim mesmo, a festa é grande, né? A festa é grande. Então, se a gente quer ser humano, a gente gosta de estar com os nossos, de comer junto com os nossos. Veja Jesus quando queria mudar a vida de uma pessoa. Olha Zaqueu, olha tanto. Vou na tua casa.
Olha, bota água no feijão. Olha, quero estar contigo. Ele se misturava com as pessoas. Ele estava com elas. Quão importante a gente estar com as pessoas. Orar por elas, como nós vimos, de maneira específica. Senhor, me dê o João, me dê a Antônia, me dê... Ah, mas está no caminho da prostituição, da pornografia, está no caminho da ladroagem, da vadiagem. Me dê o João, me dê a Antônia. É meu filho, é minha filha, é meu irmão, é minha irmã. Eu quero que o Senhor me dê. Você acha que Deus não escuta essa oração? E no momento certo vai atender? Eu trabalhei como estagiário na penitenciária ali de Araras, quando era estudante de teologia. E eu não esqueço até hoje, uma vez, indo lá fazer o meu estágio, teve uma rebelião, e aquelas mães desesperadas, gritando, não mexa com meu filho, meu filhinho, sem olhar a ficha do cara, ia daqui de Tararé, no Rio de Janeiro. E a mãe estava lá gritando, meu filhinho, meu querido. Para ela é isso mesmo. Eu não duvido de uma mãe, de uma pessoa que ama o seu filho, apesar do seu filho, de uma pessoa que ama um pecador, apesar dos seus pecados. Eu olho para você que tem seu filho, que tem sua filha, que tem seu amigo, sua amiga, a pessoa que você ama. Eu sei que o amor que a gente sente está acima dos atos da vida dessa pessoa. Eu sei que é assim. Eu tenho filhos que eu amo, e meus filhos não são perfeitos, mas o amor que eu sinto por eles está acima do bem ou do mal que eles possam fazer. Eu sei que Deus olha para você e olha para mim, e apesar de a gente ser pecador, Ele olha para a gente acima do bem ou do mal que a gente possa fazer. Tá bom, pastor Oswaldo? O pastor Oswaldo está me olhando aqui, fazendo assim com as mãos, e o homem é bravo, viu? Já está com uma correia na mão ali. Tá bom, eu vou terminar aqui mais 5 minutos. Mas vamos adiante. A gente vai ter aqui a semana a última de setembro e 1ª de outubro, a gente vai estar junto aqui. Mas vamos lá. A Bíblia diz no verso 10 que ele virá como um ladrão, e um ladrão vem a hora que ninguém está esperando. E eu, quando vim aqui fui para Sorocaba, eu entendi bem essa lição, porque acho que não tinha um mês ainda de moradia, entraram 4 moleques lá em casa, com arma na mão, com a gente dentro, limparam tudo, né? E eu entendi o que é o ladrão vir, né? É o momento que você não espera, que você não está nem... Você está dormindo, você está tranquilo, vem e muda toda a sua vida, leva tudo que você tem. Entendi por que Jesus fala, seja e não tenha, porque aquilo que você é, ninguém tira, aquilo que você tem, qualquer um pode tirar. Estão tirando até agora a nossa liberdade. Eu detesto andar com esse negócio, estou tendo que andar. Me gerar um ar quente, me dá uma agonia. Eu sou meio assim, agitado. E tem um parque na frente da casa que eu moro, lá tomei pito 3 vezes já dos guardas lá. Tive que correr. Então, quando Jesus diz, seja e não tenha, Ele está dizendo assim para a gente, aquilo que você tem, pode se tirar, aquilo que você é, ninguém tira. Ou seja, ser é muito mais importante do que ter. Por isso que aquele povo querido da Santa Inquisição, aqueles que lustraram o banco para a gente sentar. Saiba que aqueles que estão sentados hoje aqui no banco da igreja, saibamos nós que para a gente sentar aqui, muita gente morreu, viu? Muita gente morreu antes de nós. Para você ter o privilégio de sentar nesse banco, alguém, né? Vou inventar né? Morreram antes que nós. Muita gente pagou esse preço de sentar no banco com a vida. Com a vida. Então, Jesus está dizendo, seja e não tenha, porque ter passa a ser, ninguém tira de você. E por isso aquele povo ia para a fogueira cantando e dando glória a Deus. E não sentiam dor nenhuma. Como é que você sabe? Estavam cantando, eu quando queimo a ponta do dedo, grito. Eu nunca cantei depois que queimei a ponta de um dedo, mas aquele povo se queimava inteiro cantando. Então Deus faz alguma coisa. E Deus faz. E vamos adiante, falta 1 minuto, né? Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, vivendo de maneira separada, de maneira justa no mundo injusto,
de maneira santa no mundo profano, de maneira correta no mundo incorreta, de um jeito verdadeiro no meio de um monte de gente que é falso, mentiroso, hipócrita. Sejamos corretos, andemos naquilo que Deus pede para a gente andar. O mundo é corrupto, seja honesto. O mundo é mentiroso, seja verdadeiro. O mundo é falso, você seja ouro, verdadeiro. O mundo é hipócrita, seja você mesmo. O mundo é falso, seja autêntico. É isso que está falando, né? E aqui diz, de que maneira a gente tem que viver nesse mundo. E aqui eu quero terminar. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e também o quê? Eu queria entrar aqui, dava para a gente entrar longe aqui, né? Esperando, mas não é só esperando assim, estou esperando. Passivamente, cantando ainda é longe Canaã. Não. Esperando e apressando. Atividade, ação, oração e luta. Porque eu acredito muito na oração, acredito tudo, né? Na oração e na luta. Acho que contra oração e luta não tem nada. Bênção de Deus depende de duas coisas. É oração e luta. Eu busco a bênção de Deus, mas eu sou até a última gota de suor. E aqui diz que os céus serão abrasados, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que Deus abençoe você e a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus ajude você na sua fé. E que você possa ser um instrumento de salvação na vida dos outros, de alívio na vida dos outros. Esses dias, ali em Sorocaba, fui colocar combustível no carro. O frentista me falou uma coisa que eu senti a boca de Deus naquele rapaz. Ele olhou para mim e disse o seguinte, a gente comentando a respeito desse vírus e tudo, né? O mundo, né? Ele falou, eu me preparo da seguinte maneira. Eu me preparo para o pior, mas eu espero sempre o melhor. Eu falei, esse rapaz é sábio. Eu me preparo para o pior, e é isso mesmo. A gente tem que estar preparado. O mundo não é Alice no País das Maravilhas. Se prepare para o pior, mas espere o melhor. Porque aquele que há de vir, virá, não tardará. Ele virá. Te prepares tu primeiro. Por que primeiro tu? Porque a gente é egoísta? Não. Porque ninguém pode dar o que não tem. Não adianta a gente querer levar paz para os outros se a gente não tem paz. Não adianta a gente querer levar Jesus para os outros se a gente não tem Jesus. Não adianta querer levar doçura para os outros se você é azedo. Levar fé se você não tem fé. Levar esperança se você é o mais desanimado e iracundo e depressivo de todo. Não. Para ter, a gente tem que dar. Que Deus abençoe você nessa busca. E quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se e usar. Acha, encontra, busque. Eu tenho buscado a cada dia. É uma luta, eu sei, mas busque. Porque quem bate, acha. Busque. E depois que você tiver, não guarde para si. Divida com quem você ama. Divida com todos. A maior bênção é aquela que é dividida com outros. Deus quer fazer uma transformação no mundo, mas essa transformação começa por você. É como aquele menino que um dia chegou para a mãe e disse: mãe, eu quero transformar o mundo, não sei o quê. A mãe olhou e disse: ótimo, filho, você já arrumou o teu quarto? Pode transformar o mundo. Você já arrumou o teu quarto? Já arrumou a tua vida? Que Deus te abençoe. Se você já se entregou a Jesus, continue fazendo desse um exercício diário. O exercício da entrega. Porque a entrega é assim. A comida que você comeu ontem, ela dura aquele momento. Na nossa busca também é o dia. É a comida do hoje. É hoje eu busco. Continue se entregando e buscando. Mas se por acaso eu estou falando para alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, aqui entre nós, ou quem sabe aí através dos nossos meios sociais, eu quero terminar te falando isso. Entrega teus caminhos ao Senhor. A Bíblia tem uma promessa linda em Salmo 37 que diz assim:
Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais, é Ele que faz. Sabe o que Deus está dizendo? Que a entrega é humana, mas a transformação ela é divina. Só que para que haja transformação divina, primeiro precisa ter entrega humana. Entrega a tua vida ao Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude nessa caminhada. E eu não gostaria de terminar esse momento que nós aqui estamos sem antes cantar, terminar louvando ao Senhor. E essa é a parte final do nosso sermão. E essa parte final eu quero que você cante. Coloque para nós o hino de número 500. Eu gostaria de terminar louvando ao Senhor com esse hino que tem uma mensagem bonita. Fala de um Deus que sabe, de um Deus que ouve. Fala de um Deus que vê, de um Deus que cuida. Coloque para nós o hino de número 500. Se você puder, aí onde você está, ficar em pé. Aqueles que estão aqui, você na sua casa, fique como melhor você queira. Mas vamos louvar ao Senhor. E pense naquilo que você vai cantar. Olha que entrega, que momento lindo de Deus conosco. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve.
essa seja uma realidade na vida de cada um de nós. Eu sei que cada um está vivendo aqui um período, quem sabe você entrou aqui hoje com um coração alegre, por vitórias alcançadas, mas quem sabe você entrou aqui hoje ferido, coração machucado, por alguma situação que você está enfrentando na sua vida. Entenda uma coisa, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê tudo. E aquele Deus que sabe, que ouve, que vê, é o Deus que quer curar a mim e a você. É o Deus que quer colocar alegria onde hoje existe tristeza. É o Deus que quer colocar esperança onde hoje habita desesperança. É o Deus que quer colocar o amor onde existe o ódio, o perdão, onde existe a rejeição. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E eu quero terminar orando com você e por você. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela beleza da Tua palavra. Essa palavra que nos mostra que o Senhor está muito próximo de voltar. O mundo está em crise, a vida está em crise, o planeta está envelhecido. E a palavra do Senhor diz que o Senhor está prestes a voltar. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós confiamos. Confiamos, aguardamos e vamos apressar esse dia com a nossa própria vida, pregando o Evangelho com nossas palavras, mas sobretudo com a nossa vida, que é o maior sermão que pode ser pregado. Abençoe teu povo, a tua igreja, aqueles que já se entregaram a ti. E se existe alguém aqui entre nós, presencial ou na sua casa, nos meios sociais, que ainda não entregou a vida ao Senhor, que o Senhor possa abençoar esse teu filho, essa tua filha. E que esse filho, essa filha tome essa decisão enquanto ainda há tempo. O Senhor tem pressa. E por que o Senhor tem pressa? Porque quem muito ama, muito sangra. E o Senhor muito sangrou por cada um de nós. Abençoe teu povo. E por isso, nessa hora, o pastor Osvaldo e eu, como ministro do Evangelho, nós erguemos as nossas mãos para abençoar o teu povo com a bênção sacerdotal da tua palavra, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima, se Deus quiser.